A partir de agora, o mundo imobiliário ganha um novo espaço. Todo sábado, 12:30, aqui na Jovem Pan News, você acompanha o programa Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e de toda a nossa região. Apresentação, Valdenê Amorim e Robson Cabral. Apoio, Rumo Imobiliária, intermediando confiança. 3 unidades em Campinas, Cambuí, Taquaral e Souzas. rumoimobiliaria.com.br. Muito boa tarde, estamos começando aqui na Jovem Pan News Campinas, para Campinas e toda a nossa região, mais uma edição do Rumo Metropolitano, o seu programa do ramo imobiliário para Campinas e toda a nossa região. Hoje nós estamos recebendo aqui um nome que se confunde com o ramo imobiliário da cidade de Campinas. Jubran Kifuri, da Jubran Kifuri Imóveis. Mais uma vez, ao lado do Robson Cabral, meu companheiro aqui de apresentação, todos os sábados ao 12:30. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Valdenê. Boa tarde, ouvintes. Como você bem disse, Valdenê, estamos aqui hoje na nossa bancada, nosso amigo, para bater um papo, Jubran Kifuri. Por favor, Jubran, fique à vontade, boa tarde, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Quem ainda não te conhece, só se não for do ramo, né? Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite muito generoso da sua parte, viu, Robson? De se lembrar da gente. O Valdenê é um amigo de tantos anos também. Vocês dois pilotam esse programa com extrema maestria. E hoje, para mim, é um motivo de muita honra estar com vocês e, sobretudo, com o público, que com certeza fideliza esse horário para absorver um pouquinho de tantas notícias boas, de tantas informações positivas que vocês trazem aí nesse horário reservado para o mercado imobiliário. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Jubran, quando eu abri o programa, eu falei que o seu nome se confunde com o ramo imobiliário da cidade de Campinas. Então fala um pouco para a gente assim, quantos anos você tem dentro do ramo imobiliário? Olha, Valdenê, dia 14 de novembro passado, eu completei 35 anos de mercado imobiliário. Na verdade, eu cheguei em Campinas em 82. Eu vim para Campinas com 21 anos, para completar 21, sou de 61. E vim completar meus estudos aqui em Campinas. E daqui nunca mais saí. Então, mais de 2/3 da minha vida eu vivi em Campinas. Você morava onde, Jubran? Eu sou natural de Matão, estado de São Paulo, próximo de Araraquara. Meu pai era um imigrante libanês e se fixou em Matão. Ele, lamentavelmente, faleceu na minha tenra idade, não o conhecia, eu tinha 1 ano e 8 meses quando ele faleceu. Eles já se casaram um pouco mais com idade. E daí os irmãos da minha mãe, que moravam em Ibitinga, nos levaram para Ibitinga. E a gente foi criado na primeira infância lá. Depois disso, eu fui estudar em colégio interno, saí de Ibitinga em 72 e praticamente nunca mais voltei. E Campinas eu vim para cumprir a última etapa dos meus estudos. Ô Jubran, conta pra gente aí uma história que já me falaram que você quase ordenou padre. Você consegue, resumidamente, esses estudos que você está falando? Na verdade, eu ingressei no seminário de São Carlos, que Ibitinga pertence à Diocese de São Carlos até hoje, até que haja mudança geográfica para que isso seja mudado, mas eu não tenho notícia disso por hora. E eu fui para o seminário diocesano de São Carlos, fui fazer, naquela época existia seminário menor. Você entrava na mais tenra idade para o seminário. Eu fui com 10 anos. Só que o seminário de São Carlos tinha um espectro de 10 anos de estudo, desde a 5ª série até o 3º de filosofia. Restavam mais 4 fora do seminário de São Carlos, que eram 4 de teologia. Então, praticamente, eu fiz todo esse percurso no seminário de São Carlos e vim em 82 fazer teologia. Curso que eu concluí, felizmente, mas não me ordenei padre. Embora tenho vários amigos, as minhas amizades mais consistentes remanescem ainda do tempo de seminário. Tenho amigos bispos, cardeais e tudo mais. Mas eu não segui a carreira, mas toda essa experiência, toda essa bagagem, a gente não tem como dissociar do ser da gente. Sem dúvida. Então, tudo que a gente faz é que a gente acaba transferindo e deixando transparecer um pouco dos valores que a gente absorveu. Muito bem, nós estamos conversando aqui na Jovem Pan News, no nosso Rumo Metropolitano, este nosso encontro de todos os sábados, 12:30, com Jubran Kifuri,
da Jubran Kfouri Imóveis. Conforme eu disse, um nome que se confunde com o mercado imobiliário de Campinas. Robson Cabral. Jubran, a gente percebe hoje uma diferença no tratamento com as pessoas de modo geral, né? E a gente que é do ramo imobiliário, a gente lida com uma parte muito, como é que eu posso falar para você, sensível ou complexa, que é comprar e vender imóvel, alugar imóvel, né? Porque eu vi uma pesquisa que diz que é uma das coisas mais estressantes, né? Você procurar um imóvel, né? E para comprar, ainda mais quando você já vendeu o seu, né? Você já vendeu o imóvel, aí cria aquela tensão e tal. Toda essa sua experiência, seu estudo de teologia, filosofia, com certeza ajuda nesse momento, né? Você vê diferença hoje no trato com as pessoas relativamente a imóvel, ao mercado imobiliário, antes da pandemia ou pós-pandemia? Você consegue fazer um paralelo isso aí? Marcando exatamente a pandemia, não o tempo. Lógico que tem várias coisas que influenciam no comportamento humano, mas no nosso ramo... A partir da pandemia, as pessoas ficaram um pouquinho mais reclusas. É claro que, felizmente, com a retomada da normalidade, o quadro voltou mais para o status quo anterior. Mas muita gente ainda tem receio, exime de contrato, fica atrás do WhatsApp, fica atrás de mensagens, mídias sociais. Aliás, isso é um problema que antecede a própria pandemia, embora o tema, o ponto de partida seja pandemia e antes, o crescimento dos aplicativos e tudo mais tirou da gente que já tem anos de mercado, e você, graças a Deus, tem tantos anos quanto eu. Sim, exatamente igual. Exatamente igual. A gente vivia uma experiência muito compensadora. As pessoas têm uma imagem de corretor, de intermediador de negócios um pouco deturpada, porque alguns profissionais da nossa área comprometeram a nossa imagem. É um pessoal que corria atrás de comissão e não de satisfação do cliente. Fazer negócio a qualquer custo, e a gente, sem graças pensar, a Deus, valoriza o ser humano. Eu tenho no contato e nas amizades que a gente desenvolve por causa dos negócios, uma compensação muito maior que a financeira. Sem dúvida. Que são amigos que a gente traz para o resto da vida. Do processo, são clientes que indicam os sim, filhos, conhecidos. Esse tipo de vínculo, lamentavelmente, está se esvaindo. Hoje, por exemplo, tem muitas imobiliárias, isso é uma conquista por um lado, mas pode ser uma subtração por outro, que é tudo eletrônico. Você assina contrato, assina até escritura sem um ver a cara do outro e sem ter o prazer de apertar a mão e falar: olha, essa casa eu criei meus filhos, que Deus te abençoe nela, você vai ser muito feliz. Ou seja, esse calor humano que é o corolário de uma negociação está perdendo significância, perdendo importância e, lamentavelmente, a intermediação está ficando na parte documental e financeira. Por quê? Os profissionais que gostariam de não ter perdido esse vínculo, por força dos tempos, acabaram sendo circunscritos aos seus escritórios, no máximo ao cartório, mas sem poder ter essa tratativa mais humanizada, que é outro fator de recompensa da nossa profissão. Tenho certeza que você pensa assim. Sem dúvida. Muito bem, aqui na Jovem Pan News Campinas, para Campinas e toda a nossa região, nós estamos com Rumo Metropolitano, o seu programa do ramo imobiliário para Campinas e toda a nossa região. Ô Jubran, eu queria tirar uma pergunta para você da seguinte coisa. A Campinas é enraizada, é uma cidade se modernizou tal, mas Campinas tem a sua tradição. E tem muita gente que ainda tem aquele negócio: eu vou falar com o Jubran, eu vou falar com o Robson da Rumo, entendeu? Então, isso ainda permanece, ainda tem uma certa raiz, ou está se perdendo no tempo em virtude do número de imobiliárias, do número de corretores que chegaram à nossa cidade? Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o pessoal da primeira geração, que conhece ao Robson, conhece a mim, seguramente nos procura. Mas a segunda geração não tem mais esse vínculo. Isso eu posso falar com toda a consistência. Não tem essa preocupação. Não tem essa preocupação. Esse pessoal vive
em aplicativo, procurando informações na internet, zapeando nas oportunidades, mandando consultas de leads, quem atender, atendeu, e às vezes são pessoas até um pouco incapturáveis, você não consegue marcar um encontro com a pessoa, eles querem informação, você fica passando informação. Você usou um termo aí, Gibran, lead, né? Lead é o termo usado hoje para chamada, antigamente era chamada que a gente recebia de um cliente. Exatamente. Quando a gente era convocado para trabalhar através de um telefonema, de uma visita na porta do escritório, coisa que quase não acontece mais. Hoje é tudo por aplicativo. Agora, é claro que o pessoal que nos conheceu no início da nossa carreira, até um tempo recente, que está vivo e trabalha, vai ligar para o Robson, vai ligar para mim, sem dúvida nenhuma. Mas os sucessores e os novos que entram no mercado não têm essa preocupação de fidelização, eles querem oportunidade de negócio. E às vezes atrás da oportunidade do negócio tem o pulo do gato, daqueles profissionais que não estão comprometidos com o reto atendimento. E muitas coisas que fogem do controle podem acontecer. Muito bem. Nós estamos aqui na Jovem Pan News com o Rumo Metropolitano, hoje conversando com Gibran Kifuri, da Gibran Kifuri Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo, rapidíssimo, e já estaremos de volta aqui no Rumo Metropolitano. Estamos apresentando Rumo Metropolitano, assuntos do mundo imobiliário de Campinas e toda a nossa região. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan News com o Rumo Metropolitano, o seu programa do ramo imobiliário para Campinas e toda a nossa região. Hoje, com muito prazer, conversando com Gibran Kifuri, da Gibran Kifuri Imóveis, mais uma vez aqui ao lado do Robson Cabral, que dá a sequência, naturalmente, porque os dois conhecem como ninguém do ramo imobiliário. Muito bem. Gibran, ontem recebi a visita do senhor Antônio Carlos, que ele foi um construtor daquela época do preço de custo, anos 80. Poxa vida. E ele estava debaixo do braço com o encarte de um imóvel em construção da Plaenge e tal. E veio lá, sentou, porque eu fiz um negócio com ele, daquela área perto da Bauer, ele também tinha aquela esquina onde Stefano Nogueira está construindo e tal. Então, quando pode, ele passa lá. O seu lá. Lep que tinha ali aquele cola de isso mesmo. Me lembro bem. E aí ele veio perguntar para mim, ele sentou lá, ficamos conversando no final da tarde. Aí ele falou, Robson, mas não é possível, Campinas não para de crescer, os imóveis não param de subir. O que acontece? Eu falei, olha, seu Antônio Carlos, estava levando ele embora, que já era tarde, ele não está conseguindo enxergar direito e tal, enfim, dei uma carona para ele, enfim. Aí eu falei, olha, seu Antônio Carlos, um dos motivos, eu acredito, é o fato de que Campinas, quando a pessoa vem estudar aqui, foi até teu caso, né? Vem fazer Unicamp, PUC, agora tem Mackenzie, né? Tem outras, enfim, tem a Metrocamp, tem Leopoldo Mandic, com medicina, odontologia. As pessoas se formam e muitas vezes ficam em Campinas, né? Porque não é uma cidade pequenininha, né? A pessoa vai estudar numa cidade pequena, forma tem que ir para outra. Então, eu acho que um dos motivos que faz com que o mercado imobiliário de Campinas tenha essa renovação, né? Cadência, né? Exatamente. Os corretores, eu falo, gente, fique tranquilo, fecha uma porta, abre outra. Aqui, Campinas não é igual aquelas cidades que dependem da agricultura, né? Assim, não tem a monocultura, só depende de fecha uma porta, o pessoal hoje em dia está crescendo demais, aquela questão do CPQD, né? Até nós trouxemos aqui o secretário no Marcelo Colucini, né? Falando que estão aprovando lá o PIDES, que é aquele plano de desenvolvimento para aquela região de Barão Geraldo virar um polo tecnológico de primeira mão, enfim, isso vai atraindo mais. Então, Gibran, como é que você vê o mercado imobiliário de Campinas, que sempre surpreende, né? Você fala, esse preço nossa, é um absurdo, não vai chegar. Eu tenho um exemplo muito claro, quando um amigo meu comprou um apartamento no Galeria Boulevard, em construção. Estava no Copenhague, tomando um café, ele comprou, o ramo, hein? E eu sou um cara otimista. Ele falou, rapaz, comprei um aqui, paguei R$3.500 o metro, né? Eu falei, você tá louco? Olha, naquela época, faz tempo, né? Eu falei, nossa, mas será, rapaz, que você fez um bom negócio? Eu falei pra ele. E hoje o Galeria Boulevard, que tem 15 ou 18 anos, o apartamento de 130 metros lá tá vendendo a 12 mil metros. Quer dizer, então você percebe que vai. Então, Gibran, diz pra mim, o mercado imobiliário de Campinas, ele surpreende a gente.
Até nós que temos experiência, né? De hora que é surpreendido. Como é que você vê isso? Assim, resume para nós o mercado imobiliário atual de Campinas. Eu acho que o mercado surpreende sim. Primeiramente, o número de lançamentos chega a impressionar. Às vezes eu me pergunto se existe demanda para tantos projetos, uma vez que o preço que precisa ser praticado, porque essas construtoras vendem a preço fechado. O preço fechado é um orçamento consistente, indexado, com margem e correção. Então, o preço de custo era aquela ação entre amigos, que era feita entre um construtor que tinha uma certa credibilidade. Que foi nos com anos seus 80, pares, 90, né? Era isso aí, predominava em Campinas. Fazia um orçamento original e ele recebia uma administração enquanto não acabasse o prédio e era o custo mais a administração. É claro que muitos exageros foram cometidos por pessoas de má índole. Exatamente. Mas em tese... Que prejudicou esse sistema que é excelente, né? Em tese, a forma mais barata de se adquirir. E veio em call, naquela época, um preço fechado que virou usos e costumes em Campinas. E para o construtor hoje, tendo em vista os preços de material de construção, mão de obra, encargos trabalhistas, custos fixos, para eles poderem vender com garantia de empreitada, mais a margem de risco que eles têm que embutir, eles têm que praticar alguns valores que o mercado de imóveis prontos está aquém desse valor. Só que o mercado de imóveis prontos são produtos de muito boa qualidade, mas em relação a parâmetros desses projetos de arquitetura mais arrojados de hoje, deixa um pouco mais a desejar. O que eu acho? Que tem mercado para tudo. Ou seja, quem quer uma coisa mais ousada, um projeto mais atualizado, com acabamentos ultramodernos, com uma proposta de lazer quase de um clube para poucas famílias de uma torre, ele vai pagar mais por isso. E quem quer uma coisa mais espaçosa... Fica um mercado mais democrático, assim, né? Uma coisa mais espaçosa, um apartamento grande, que não faz questão muito de lazer, ele acaba sendo consumidor de imóvel pronto. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas que o mercado surpreende. Estou de acordo com você. O que eu tenho percebido nas tratativas, né? De uma coisa mais prática agora, até de uso mais comum para as pessoas poderem entender, que acho que por conta da inflação, o que acontece, né? Você é dono de um imóvel, casa ou apartamento que tenha lá 30 anos, muito bem construído, né? Muito bonito, enfim. O mercado que dita o preço, correto? Mercado agora, é soberano. Soberano. Aí você tem as construtoras lançando agora, tanto casa como apartamento, quem dita o preço para eles é toda essa colcha de informações, de itens, né? É o preço do terreno, é o custo do dinheiro, né? A publicidade para venda, publicidade, comercialização, material de construção que sofreu uma inflação muito grande, agora parece que deu uma estabilizadinha, mas não abaixo. Quer dizer, então o preço do metro quadrado no imóvel novo é ditado por todos esses fatores. Quando você vai tratar uma proposta com uma pessoa que tem um imóvel de 30 anos, que o mercado que diz o preço, ele vai comparar um imóvel novo, né? Cria aquele estresse na venda. Então eu acho que hoje, vê se concorda comigo, tá mais estressante para quem vende um imóvel de 30, 40 anos bom, bem feito, do que para quem compra, né? Nas tratativas eu percebo que os proprietários têm esse receio porque começa a comparar com os imóveis novos, há um delay muito grande, né? Mas é isso que a gente tem que entender, não é? Na verdade, são dois modos de muitas vezes quando você, né, fala com um vendedor que tem um imóvel solidamente construído, da época do preço de custo, uma localização tipo miolo do Cambuí e assim por diante, e o preço dele não decola. Tem imóveis que a gente está trabalhando mais de 6 meses e não tem proposta. Quando tem uma reunião para discutir uma proposta, a pessoa, em tese, já vai um pouco mais desarmada, porque o tempo provou a ele que a expectativa dele não gerou aquela procura imediata. Isso nos ajuda a fundamentar para que ele tenha um pouco mais de abertura, apesar do descompasso com o preço de imóveis novos. Os imóveis novos têm memória, a pessoa está acabando de pagar. O de 30 anos atrás, aquilo se esvaiu no tempo. E são compradores diferentes. Quem vai para um imóvel antigo que possa
possa sofrer um retrofit, ele tem um espaço amplo e tudo mais, não é o mesmo que vai comprar um imóvel menor, mas com itens de lazer inúmeros que vai satisfazer a família, os filhos pequenos, e cada um paga pelo que quer receber. Sem dúvida. Entendeu? Alguma. Então, mas já existe um pouco de conflito. As pessoas falam, poxa vida, eu estou vendendo, mas tem gente lançando mais caro do que eu. Um apartamento metade do meu tamanho e custa O que eu o costumo dobro do falar é meu. o seguinte, se você comprar alguma coisa parecida, um pouco menor, você vai ter o mesmo poder de barganha, ainda vai sobrar algum dinheiro para você investir de outra forma. Agora, você vendeu o seu de 250 para comprar o de 130 novo, fique com o seu. A menos que você queira um espaço menor e queira uma coisa que tende à valorização ao longo do tempo, não imediata. Muito bem, aqui na Jovem Pan News Campinas, nós estamos conversando com o Jubran Kifuri, da Jubran Kifuri Imóveis. Ele que tem um nome inteiramente ligado ao mundo imobiliário de Campinas e toda a nossa região. O Rumo Metropolitano vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Rumo Metropolitano, assuntos do mundo imobiliário de Campinas e toda a nossa região. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan News com o Rumo Metropolitano, falando hoje com Jubran Kifuri, da Jubran Kifuri Imóveis. Conforme eu disse no início, é um nome que se confunde com o ramo imobiliário da nossa cidade. Eu queria fazer uma pergunta de leigo, porque a gente tem que, de vez em quando, se colocar no lugar do ouvinte, né? Então, tem muita gente que está no carro nesse momento, porque para mim, minha vida toda foi feita em rádio, e para mim o rádio hoje é carro. O cara está no carro, está ouvindo a nossa programação, está seguindo. O nosso programa começa todos os sábados, 12:30. Então está na hora do almoço, está seguindo para casa ou está saindo de casa para ir para um restaurante. Eu queria saber de você, Jubran, o seguinte. Corre o risco no ramo imobiliário da gente ter uma combinação de preços? Porque é assim, de vez em quando eu pego, por curiosidade até, né? Saber o metro quadrado aqui na Rua Maria Monteiro, saber o metro quadrado aqui na Bandeirantes, onde eu residi muito tempo. E aí eu faço uma comparação com, bem de leigo mesmo, com posto de gasolina. De repente você pega os preços quase todos iguais. Existe uma possibilidade no ramo imobiliário de acontecer isso ou não? Eu acho que não. Posto de gasolina tem, como se diz, órgãos de classe, vamos dizer assim, e eles compram também de uma pessoa só que é Petrobras. Eles têm associações. Se é que eles fazem algum tipo de coisa, eles têm link para fazer. O vendedor de imóvel pronto, um não conhece a vida do outro. É claro que ele vai se pautar um pouco na história do próprio imóvel. Talvez seja mais do lançamento que ele fala, né, Jubran? Dos lançamentos. Aí, os lançamentos não vão mudar muito, porque todo construtor tem que partir de uma premissa. Ele tem que oferir resultados, senão não vale a pena investir. O terreno no Cambuí, por exemplo, vai custar praticamente a mesma coisa, ressalvada uma ou outra diferença de aproveitamento. Mão de obra não vai ter mudança. Projeto de arquitetura, via de regra, tudo parecido. Todos vão fazer praticamente a mesma conta. Por isso que os produtos em lançamento são muito parelhos. São muito parelhos. Com o mesmo acabamento. Com o mesmo acabamento. Já os imóveis prontos, cada um vende por si. Ficou viúvo, casou os filhos. Estou sozinho no imóvel de 180 metros. Preciso vender. Ele não conhece o mercado. No máximo, ele vai perguntar para o porteiro se ele soube se alguém do prédio vendeu, por quanto vendeu, quando vendeu, para ele ter uma referência. Às vezes acontece de você ver muita similaridade de imóveis prontos, quase que repetindo valores, mas eu posso te garantir que um não conhece o outro. Não existe esse movimento entre vendedores individuais, que a gente chama vendedores de imóveis de terceiros. Eles não têm como fazer esse link. No máximo, uma pesquisa no Google para se alinhar. A gente... É justamente para esclarecer quem é leigo no mercado. Não, mas é uma pergunta muito interessante. É claro que também as imobiliárias, muitos desses clientes que se dispõem a vender imóvel, compraram no passado de uma imobiliária.
e podem ter o seu corretor de confiança, se for primeira geração, falar, agora chegou a minha vez de passar para frente esse produto, você pode me orientar, o que você acha que vale, o que você me aconselha. Tanto eu quanto o Robson, tenho certeza disso, a gente tem aconselhado esse pessoal a ter uma postura competitiva, mas não aviltante. O que é competitiva? Observe o que o mercado está fazendo. Se você sonhar alto, você vai ajudar todo mundo a vender e vai usar o seu imóvel como paradigma para vender o dele. Agora, se você quiser vender de fato, apesar de um ou outro diferencial, fique alinhado na média e tenha uma abertura para, na hora da negociação, tratar com um bom ânimo uma oferta e levar o negócio a bom termo. Isso a gente procura fazer para o bem do cliente, porque senão fica na nossa prateleira. É ruim para o cliente, é ruim para a gente, o cliente fica insatisfeito e a gente passa por ineficiente, porque a coisa descola de tal forma que não tem saída, não tem. Então é mais ou menos você isso. acabou dando uma aula. É isso aí. Sim, é por isso que eu chamei o professor para falar, para ter um papo com a gente hoje. Gilbran, de alguma forma, quando tem tempo, a gente procura ver o mercado imobiliário de outras cidades, quando a gente vai passear, aproveita, enfim. Há pouco tempo eu estive em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, fui conhecer por fora rapidinho, fui passear, vi um empreendimento lá da Plaenge, um condomínio fechado lá que surpreendeu até eles. O terreno é vendido a 2.800 a 3.000 ao metro quadrado. Nossa! Na Riviera São Lourenço, os lançamentos agora no módulo 8, Pé na Areia, está chegando a R$70 mil o metro quadrado. Então, baseado nisso, que dá a expectativa de Campinas, né, trazendo para Campinas, né, alguma coisa nesse nível, né? Por isso que muitas vezes assim, a gente que é até mais experiente, duvida um pouco, né? Mas Campinas tem uma dinâmica também que pode chegar, né? E por isso que você tem alguma cidade aqui perto, alguma cidade que você acompanha, alguma coisa assim? Olha, a gente trabalha mais focado em Campinas, mas a gente faz alguma coisa no mercado de Jaguariúna, tem alguns condomínios, alguns loteamentos fechados. Paulínia a gente faz alguma coisa e Valinhos. São as 3 cidades da região metropolitana que, tirando a própria Campinas, que é o foco da nossa atuação, a gente tem um olhar um pouco mais focado. Entendeu? Casas em condomínio fechado? Casas, né? Sempre condomínio. Coisa de rua, você não tem matéria-prima, você mostra uma casa de rua, a pessoa quer ver outra, você não tem. Condomínio é uma coisa mais fácil você ter um domínio geral. Falar em casas de condomínio, aquele boom por causa da pandemia, aquela procura toda por casas em condomínio, deu uma sossegada, né? Deu uma sossegada. Na época da pandemia, o fato de todo mundo estar circunscrito à sua casa, que acabava sendo para muitos apartamentos de 70 metros com criança e cachorro, fez o pessoal ir atrás de chácara, atrás de casa. A retomada do ritmo normal, o pessoal ficou mais no status quo que estava, um apartamento para muitos que assim o preferem, fechou o apartamento, não tem dor de cabeça, e aqueles que já gostam de imóvel, um espaço mais amplo. Mas tem um detalhe importante que também impulsionou, acredito, que mesmo o apartamento com área de lazer ficou complicado porque não podia frequentar a área de lazer, né? Piscina era trancada, exatamente. Ou seja, você tinha um espaço que não podia usar. Uma casa, até imóvel rural tinha muita procura, chacrinhas e coisas. Quero meu filho com liberdade, pisando no chão, eu tenho que trabalhar de casa, uma rotina muito maçante, ficar num quarto pequeno, não poder fazer nada. Então, houve esse movimento, sim, de forma muito intensa. Com a paulatina abertura e retomada da normalidade, se estancou. Não que não exista procura, mas não com aquele calor que tinha naquela época. Sim, voltou aos tempos normais, né? 2024, Gilbran, o que você está calculando? Qual que é a sua expectativa? Claro que nós somos pessoas de venda, então tem o escopo sempre do lado positivo, né? Ver o copo meio cheio, não meio vazio. A gente está sempre procurando ver meio cheio. Meio cheio, né? A gente sempre espera que o que vem é melhor do que já está. Porque se alguém procurar por nós e encontrar uma pessoa desanimada, como é que faz? Né? Nós temos que mostrar ânimo, né? Nós temos que ser, por natureza, vamos dizer assim, os incentivadores daqueles que olham o mercado imobiliário com bons olhos. Dentro da realidade. Porque senão a gente está fora de lugar. A gente tinha que ir para outro tipo de atividade. Sem dúvida. É claro que a gente não vai vender aquilo que não acredita. Ilusão, né? Não é mas esse enquanto caso, a gente entende que o mercado imobiliário vende bem de raiz e as grandes fortunas do mundo são calcadas em bens de raiz. Você vê o não Trump, tem como fugir. Não tem como fugir disso. Tem dinheiro, tem, mas o que ele tem de imóvel espalhado?
Tudo calcado. Os fundadores do nosso país, os portugueses, que têm influência mourisca, aí já vem minha antecedência, é pessoal de patrimônio, ter casa, ter terreno, ter isso, ter aquilo. Tem dinheiro também, mas não vive do mercado financeiro. Então, bem de raiz é algo inalienável. Você perde se não tiver juízo e comprometer seu nome. Caso contrário, ninguém tira de você. Jubran, você falou aí em casas, em condomínios fechados, essa coisa toda. A tendência, gente tomando como base o Cambuí, a tendência de Campinas é de um crescimento ainda com uma certa expansão no que diz respeito ao imóvel vertical? Eu acho que sim. Muita gente. Eu, por exemplo, sempre morei em Campinas, tirando a minha época de seminário, sempre morei em apartamento. Eu nunca morei em casa. Eu tenho cultura de apartamento. Eu moro sozinho, chego para dormir, saio para trabalhar. Para mim, a receita para o meu modelo de vida é um apartamento. E o Cambuí tem recebido ainda verticalização, tem muitos projetos em andamento, muitos ainda serão lançados e os bairros na sequência do Cambuí têm recebido um incremento de lançamentos verticais muito grande, até porque o metro quadrado é tão grande que não dá para você fazer casa ali, seria um desperdício danado, você multiplica o número de unidades verticalizando, o que dá um retorno maior para o construtor. Isso, a ideia do Jubran vai de conta do vereador Paulo Gaspar, na qualidade de urbanista, né, que nós entrevistamos ele aqui. E ele é totalmente a favor, ele acha que é benéfico para a cidade a verticalização, onde fica tudo próximo, o deslocamento pequeno. Exatamente. Esse caminho é o caminho da Nova Campinas também, não? É o que me parece, são 30 projetos que a Nova Campinas praticamente tem em andamento, entre execução, aprovação e futuros lançamentos. Então, o bairro ficou represado desde 88, que se queria liberar e não foi. Em 2018, no final do ano, com a abertura dessa possibilidade, a gente viu o que aconteceu em tão curto período. Jubran Kifuri, da Jubran Kifuri Imóveis. Deu uma aula aqui pra gente, né? Ele é contemporâneo aí do Robson Cabral. São duas pessoas extremamente experientes no ramo imobiliário e eu fiquei aqui assistindo esta aula que para mim foi muito importante. Quero agradecer demais a sua presença aqui na nossa programação da Jovem Pan News para Campinas e toda a nossa região, Jubran. Eu que agradeço vocês. Vocês dois foram muito generosos em se lembrar do meu nome, de me convidar. Estarei sempre à disposição, se puder ser útil. E recomendo a todos os ouvintes prestigiarem sempre esse programa, que uma hora ou outra vai trazer pontos diferentes, complementares a respeito do mercado imobiliário. Robson Cabral, no próximo sábado, 12:30, estaremos de volta aqui na Jovem Pan News Campinas. Muito bom. Muito obrigado pro Jubran e boa tarde a todos. Muito obrigado. Você ouviu na Jovem Pan News Campinas, Rumo Metropolitano. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. rumoimobiliaria.com.br